trabalho com as redes das minas, né? Então eu tô ali diariamente trabalhando e vendo a audiência das minas. E a gente… Mas aonde? No Instagram? Instagram, TikTok, Twitter, todas as redes, LinkedIn. E a gente recebe um grande volume de pedidos diários. De ajuda. Diários, de ajudas. Agora a gente não fala mais ilegal, né? Um aborto inseguro, né? Então, um aborto em casa. Ou em casa com medicamentos, ou então solicitações de clínicas, onde se a gente conhece. Conhece alguma clínica que faça. Exatamente. Isso no Brasil inteiro, assim, de forma generalizada. Imagina, eu ia fazer essa pergunta. E é um volume, assim, inacreditável. São muitas mulheres. Muitas chegam falando justamente o que eu falei um pouco mais anteriormente. Que eu já sou mãe. Eu já tenho um filho, eu já tenho uma filha. Eu não tenho condições de ter outro. Então, a gente vê, e isso é muito interessante, que os dados, eles parecem tão impessoais, né? Porque são números, mas a gente vê isso refletido no dia a dia ali do nosso trabalho, quando a gente entra em contato com essas mulheres. E elas chegam até a gente pedindo essas ajudas, e a gente tem uma resposta padrão, óbvio que a gente vai adaptando, né, a cada necessidade das mulheres. A gente não pode indicar nada, a gente sabe que seriam criminalizados. Exatamente, a gente faz um acolhimento, né? E até indica instituições que podem ajudá-las, como a Safety Choose e algumas outras instituições que trabalham nesse acolhimento. E até, enfim, enviam mulheres para abortar fora do Brasil, em países da América Latina que são legalizados. Tem isso? Existem algumas instituições que fazem essa ajuda. Milhas pela Vida das Mulheres. Então, alguns projetos que trabalham nessa ajuda. Então, e é um volume bizarro, foi o que eu falei, né? A gente consegue ver ali, traduzido no nosso dia a dia de trabalho, esses números que parecem impessoais e que estão lá no portal, mas que impactam de fato, né? Sim, e é um trabalho muito complexo, porque assim, são dois assuntos que é o mesmo assunto. Mas mesmo o aborto legal, como você explicou, que só são 3 casos, é inacessível, é difícil. É muito, exatamente. Estava vendo um dado recentemente de que de 10, 4 pessoas precisam sair da sua cidade para fazer um aborto. Legal. E aí são 7 regiões do Brasil, cidades do Brasil, onde estão concentrados os hospitais que de fato encaminham o procedimento. E aí a maior parte estão nos centros urbanos, né? Então a gente está falando aí de um Brasil continental. Sim, gigante. E que não possibilita esse direito mesmo quando ele existe. Sim. Né? São tantos enfrentamentos, tantas barreiras, que eu acho que a gente poderia ficar aqui 3 horas falando e a gente não conseguiria dar conta de falar de todos os problemas que as mulheres enfrentam para conseguir o direito ao aborto, mesmo nos casos onde o aborto é legal. Inclusive, muitas vezes, a própria equipe médica, né? Que a gente defende… Exatamente. A gente defende que o aborto é uma questão de saúde, porque de fato né? Sim, porque é uma questão de saúde pública, mas eles alegam oposição de consciência, né? E também, muitas vezes, por uma questão moral, né? Então. né? E eles, enfim, podem se negar a fazer… Eles não podem, no caso, né? Mas se negam a fazer o procedimento. No SUS não deveria poder. Não deveria poder. E em alguns casos, principalmente no… Pode falar do governo Bolsonaro? Pode, né? Tá. Não, sei lá, vai que… mas principalmente no governo Bolsonaro… Eu posso falar o que eu quiser. Principalmente no governo Bolsonaro, a gente viu uma crescente de denúncias por parte de equipes médicas em mulheres que chegavam para abortar. Então, são muitas barreiras, o que é ilícito, né? Assim, não é nem ilícito, é de fato que vai contra o Conselho de Ética da Medicina, porque prevê o sigilo médico. Então, uma mulher que chega numa condição de… Mesmo se ela iniciou o procedimento em casa, né? O procedimento de interrupção da gravidez. E precisou de uma internação, isso é um caso de saúde, ela precisa de cuidado médico. Ela não precisa ser… Denunciada, judicializada, né? O que a gente vê que não é verdade, que em muitos casos não é verdade. E, recentemente, a gente viu um caso de uma mulher indígena que tinha direito ao aborto legal porque foi violentada. Não conseguiu o acesso. E acabou morrendo, né? E acabou morrendo, né? Então, são casos que a gente fica sabendo de um, de outro, mas que, na verdade, quando a gente vai olhar os números, eles são gritantes, né? Muita gente que tá
querendo interromper a gravidez pede ajuda e vocês fazem esse acolhimento, mas é isso que ser feito. É isso que pode ser feito. É isso que pode ser feito. A gente discute, inclusive internamente, assim, na própria equipe, como encaminhar esses casos. E a gente não pode fazer muito mais do que isso, do que acolher essas mulheres e dizer muita força, essa instituição. A gente pode dar informação. É isso que a gente pode fazer, né? Porque a informação não é criminalizada, nunca poderá ser, apesar de atentarem. A gente, em 2019, uma reportagem das Minas que dizia como fazer um aborto seguro com remédio. E aí a reportagem falava sobre como realizar o procedimento medicamentoso em países onde o aborto é legalizado. Então, México, Argentina, enfim. E a Damares, né, então ministra, fez um verdadeiro escarcéu e denunciou as Minas como se estivéssemos tentando incentivar a prática do aborto. Apologia ao crime. E aí, tanto a revista, né, tanto a instituição quanto a editora da reportagem na ocasião foram denunciadas como se estivessem tentando incentivar a prática. E aí perderam o caso. No caso, a gente não teve nenhum dano maior para a revista, porque a gente alegou justamente que a informação não é crime, não pode ser criminalizada. E o que a gente fazia ali era traduzir um documento da OMS em uma reportagem. E nada mais além disso. Senta direito, garota.